Galera, abri a pergunta de caixinhas do que vocês gostariam de ver no YouTube e hoje vou gravar um vídeo a pedido de vocês que é sobre como mudar a nossa canalização de energia horizontal para uma canalização vertical. Um dos grandes livros que eu li, inclusive, foi um Bookflix que eu li, que eu fiz desses livros. Se vocês não assistiram, procura aí A Profecia Celestina, que ele fala sobre como as pessoas perderam a conexão da abundância do universo e elas começaram a canalizar a energia das outras pessoas. Elas dependem da energia alheia para se motivarem, para serem pessoas felizes. Elas estão sempre sugando do outro para conseguir se motivar e ser feliz, ao invés dela conseguir canalizar uma energia que é abundante, que é de cima, né? E eu acredito muito nessa força de energia vertical, eu acredito muito no crescimento vertical e eu acredito que o horizontal ele é apenas consequência disso. Fabi, como assim? Cada vez mais eu venho lendo mais livros, apesar de serem livros de todos os tipos de viés de comunicação espiritual, de desenvolvimento de religiosidade, etc., todos eles têm a mesma mensagem, só que com não é palavras, como é que fala? Com abordagens diferentes. E todos eles, em tese, eles falam do nosso propósito de vida, sendo como o nosso propósito de vida é vir pra cá pra evoluir como ser humano, pra se desenvolver, pra aprender, se desenvolver e ser uma pessoa melhor. Seu propósito de vida não é vir pra cá e ser um multimilionário, ser um bilionário, sabe, ter um cargo X, não é esse o seu propósito. Seu propósito é vir pra cá, evoluir, se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor e por consequência do seu processo você acaba se tornando algumas coisas. Você se torna multimilionário, você se torna X, se torna Y, né? Então às vezes a gente se questiona tanto, eu não sei qual é o meu propósito, porque seu propósito não tá num status, entende? E quando você pensa sempre no status, você tá pensando num crescimento horizontal. E quando você pensa num crescimento vertical, que é um crescimento de abundância, é disso, de você entender que você tá aqui pra evoluir. Independente de qual profissão você escolheu para sua vida, de quantos zeros você optou e você tem de meta na sua vida, ou se você vai virar uma pessoa enfim, não sei. Não é esse. Isso aí é só consequência do seu propósito, que é estar aqui e evoluir. E por consequência disso, as pessoas estão tão focadas nesse crescimento horizontal que a única coisa que elas pensam é em matéria. E eu não digo que você não tem que pensar em matéria, mas ela tem que ser consequência de outras coisas. Então, e isso também se estende não só a dependência das pessoas de coisas físicas, mas da energia de forma horizontal, de pessoas que estão ao nosso lado. Então a grande pergunta que você precisa se fazer é, todos os dias, quando você tem uma grande dificuldade na vida, uma falta de motivação, ou você se sente para baixo, onde você busca a sua forma de melhorar? É em alguém? Num parente, alguém numa mídia social? Você é dependente de ter sempre uma segunda pessoa, uma terceira pessoa para te dar essa energia. Você ainda não aprendeu a captar isso de forma sozinho. Fabi, não consegui, quero aprender, você tem total razão, eu tô o tempo inteiro chupando as pessoas ao meu redor, muitas vezes eu chupo coisa ruim, né? Não ficou boa essa expressão, mas... Muitas vezes você canaliza coisa ruim porque você nem sabe mais o que você tá canalizando, vem coisa boa, vem coisa ruim, tudo junto. Fabi, não sei de onde. Então, assim, primeiro, eu quero que vocês entendam que eu sou uma pessoa que estou em processo de aprendizado. Eu não sou a expert disso, mas eu posso compartilhar de coisas que eu fiz na minha vida e que eu senti diferença. Por muito tempo eu fui essa pessoa que canalizava a energia dos outros e sentia coisas ruins, sentia coisas boas. O que eu fiz e o que eu venho fazendo? Primeiro, estudar. E eu, inclusive, vi um vídeo ontem, eu estava com algumas questões internas, eu estava me perguntando muita coisa, me questionando muita coisa, aí eu abri um vídeo e ele respondeu exatamente o que eu queria saber. E eu acredito que não existe coincidência, é sincronicidade. Eu precisava saber e a resposta estava ali. Eu me abri para essa pergunta, né? Para essa resposta. E uma das respostas para continuar nesse formato de conexão é, cara, estuda. Estuda o tempo inteiro. E o estudo não é simplesmente só dessas coisas materiais, mas você estudar a espiritualidade como um todo. Eu não estou falando pra você, se você gostar, ótimo, se você não gostar, ótimo também. Não é de você se tornar aquele cara chato que só pensa em... Como é que eu posso falar? Eu sei que existe preconceito das pessoas que são pessoas de muita fé. E eu não quero que você se torne... Se você quiser se tornar, ótimo, mas enfim. Estuda sobre isso. Estuda sobre... formas de pessoas que falam sobre propósito de vida de uma forma vertical, estuda sobre crenças que você tem em relação à fé. Então eu não sei qual é o seu tipo de religiosidade,
eu não sei onde você se apega nas coisas, mas vai estudar em relação a isso, porque quanto mais você estuda, independente de onde você quer estudar, eu falo isso assim de forma geral, não existe um único canal, acho que todos os canais têm um pouco de verdade, então se apega no que é verdade pra você e estuda sobre isso. Quanto mais estudar, mais consciência você tem e mais fácil fica pra você ter tomadas de decisão, pra você ter mais clareza, pra você, no momento que você está ali sugando a energia do próximo pra ter motivação, você tem uma referência maior de onde você pode se conectar. E principalmente quando você tem a sua crença elevada em relação a esse algo maior que você tomou a decisão de se conectar, quando você acredita em algo maior, independente do que é esse algo maior que você chama, X, a gente tem diversas opções no mundo para cada um fazer a sua escolha, quando você tem crença nisso e você de fato se abre para isso, fica muito mais fácil. Às vezes as pessoas esquecem de olhar para cima e elas só ficam olhando para frente, a gente sempre olha para frente, mas cara, muda um pouquinho o ângulo da cabeça, começa a olhar um pouquinho pra cima, você vai ver a abundância que tem lá em cima. O universo ele é abundante, sei lá o que pra você é abundante, cada um chama de uma coisa. Pra que você vai ficar sugando e pegando alguma coisa pra frente quando você tem a eternidade, você tem o infinito pra cima, né? Então quanto mais você estuda, mais você aumenta a sua crença e mais aberto você se coloca pra esse tipo de abundância. Isso te gera consciência e a consciência ela te faz sair de uma posição, como que acontece? Todas as vezes que você tem um sentimento ruim, então por exemplo, me faltou motivação porque eu tenho medo de executar tal tarefa. E toda vez que você tem medo, você tem receio de enfrentar o medo, você tem medo de encarar o medo para de fato saber o porquê que você tem medo, você só enfia aquele medo goela abaixo, que você fala, eu não posso sentir isso porque é errado eu sentir isso, e aquilo vai tomando conta de você porque você não tem coragem de encarar. E quando você tem fé e você tem esperança, quando você não opera pelo medo, pela insegurança, quando você tem fé e quando você tem esperança, você tem coragem de enfrentar isso porque você é operado por forças maiores. É a força do copo meio cheio, é a força da positividade, é a força da energia do bem, sei lá como você chama isso, mas você tem mais coragem de enfrentar essas coisas porque você aprendeu a operar pela fé e não pela esperança. Então, ter consciência dos seus sentimentos nesses grandes momentos, depois que você estabeleceu um pequeno voto de fé, um pequeno voto de crença, de esperança, fica muito mais fácil você encarar esses sentimentos que às vezes a gente afunda com medo de encarar, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que faça um pouco de sentido pra vocês, coloquem em prática e depois vem me falar se alguma coisa mudou, se vocês se sentem mais leves, se vocês se sentem mais energizados e principalmente se vocês se sentem mais dependentes, se vocês se sentem mais independentes de uma terceira pessoa e com muito mais abundância cercando a vida de vocês. Deixa aqui nos comentários, quero saber, mesmo que você assista agora e daqui um mês você sinta os benefícios, volta daqui um mês para deixar seus comentários que eu faço questão de saber se um pouco da minha experiência que deu certo para mim, de alguma forma pode dar certo para vocês também, tá bom? Um beijo e a gente se vê na próxima semana.